Fala galera, aqui é o Vegeta e esses são os cortes da Frá TV. É isso mesmo, estamos ao vivo aqui no YouTube de segunda a sexta à 1h e com os nossos convidados e, é claro, com os comentaristas Maurinho e Zé Roberto. E não podemos esquecer dos sósias, beleza? Vem com a gente. O assunto acabava, cara. Pera aí, Maurinho, você não jogou com ele não, mas ele já tá na linha. É o HB9, tem o HB20, o carro tem o HB9, que é muito melhor. Zé também não jogou com broca não, né, Zé? Não tive esse prazer, né, Zé Roberto? Mas eu tive o prazer de assistir muito esse cara com a camisa do Flamengo, um dos que eu mais gostei de ver. Mas torci e vibrei muito com os gols dele, porra, do Flamengo. Você não pode falar, você estava em atividade ainda. Mas não tem problema, você acha que eu não ficava lá assistindo? Que isso, cara? Do mais querido? Aí, se entregaram aí, o Hernani, seja bem-vindo à Frá TV, obrigado pela sua moral. Eu que agradeço, meu irmão, a oportunidade de estar aqui com vocês e poder compartilhar esse momento maravilhoso que eu tive com a camisa do Flamengo. Não só isso, porque estamos em final de Copa do Brasil, né? Tivemos o jogo ontem, o Juanzinho, o lateral, o Juanzinho, foi lá representar o Flamengo pela Copa do Brasil de 2006, mas você foi um dos protagonistas do título da Copa do Brasil de 2013, o auge do Broca. Lembra pra gente aí essa conquista e depois queria a sua opinião sobre Flamengo e Corinthians também. Olha, foi um momento maravilhoso ali, né, 2013, onde a gente tinha um Flamengo desacreditado, né, mas a partir do momento que a gente passou do Cruzeiro e com o apoio do torcedor, é lógico que eu falo que a maior parte dos atletas atuar bem é a torcida que faz fora de campo, né? Porque no momento de dificuldade a torcida vai no CT, vai na porta do hotel, vai na porta do estádio e comparece bastante, né? Então isso faz muita diferença, né? E sobre o jogo de ontem, eu acho que o Corinthians jogou o que eles queriam, né? Que é contra-ataque, jogar bem fechado, jogar por uma bola, porque a gente sabe a diferença que é o time do Flamengo, tanto faz como jogar dentro ou fora de casa, não sente essa diferença, né? E o Corinthians fez o que queria, né? Tentar pelo menos um empate. Agora, no Maracanã, creio que vai ser um jogo muito mais difícil, porque se ele se fechar lá, eu creio que não vai aguentar pela o futebol que o Flamengo vem jogando dentro do Maracanã, força, né? Com o apoio do torcedor, com a força. A gente sabe que ali no Flamengo é jogar a camisa pro alto, quem pegar joga, porque o time é muita qualidade, né? Então creio que vai ser bem difícil pro Corinthians. Se ele já sofreu jogando em casa, imagina no Maracanã. Pois é, Zé, tem pergunta pro Broca? Maurinho, tem pergunta pro Broca? Vou começar da direita pra esquerda dessa vez, respeitando os mais velhos. Fala aí, né? Maurinho aqui, prazer falar com você. Não, pergunta não tem não, cara, vou contar uma história que ele nunca vai imaginar. Ih, cara, lá vem, hein? Senta que lá vem a história. Maurinho e suas histórias, né? Mas é engraçado, mas eu não sei se o Hernandes sabe, eu não nasci em Atibaia, mas morei a vida toda em Atibaia praticamente, né? Cresci em Atibaia. Em 2007, eu tava de férias, na época eu tava jogando em Portugal, né? Mas tinha vindo pra casa e tal, resolvi umas coisas. E aí tinha uns amigos meus de Atibaia, falaram, pô, tem um centroavante aqui na Atibaia, faz gol pra caramba. Aí eu fui lá e era o Hernando Brocador, cara, 2007 isso, Hernando. Isso mesmo, velho. Aí 2007 eu joguei com eles. Eu fui ver o jogo, aí falei pro amigo meu lá, falei, ó, moleque, faz gol, bicho. Segura esse moleque aí, esse moleque é interessante e tal. Você era sub-20 na época, você? Não lembro exatamente. Era o meu primeiro ano de profissional, né? Mas eu era a idade de 20 anos, era sub-20. Já tava jogando o primeiro ano de profissional, eu joguei 6 meses no Atibaia. Na verdade, eu joguei 4 meses e já tinha um pré-contrato assinado com o São Paulo, né? Porque eu comecei a fazer bastante gol e aí um olheiro do São Paulo foi olhar um outro jogador, né? E acabou que gostou de mim, então eu já tinha um pré-contrato assinado com o São Paulo, né? Então, porque na época eu liguei pro amigo meu lá, eu tava no Santa Clara e falei, ó, tem um moleque novo aqui, um centroavante, que eu acho que é interessante. Aí
Ninguém segurou, depois se virou que virou, mas é engraçado. Peraí. Não, deixa eu entender. Você falou pro Atibaia, não é isso? É. Segurar o Hernani, ao mesmo tempo indicou ele pro Santa Clara Não falei pra e segurar, depois não. ele parou no São Paulo. Explica isso direito. Não tem nada a ver com a Atibaia. Um empresário que rodava lá na Atibaia, não era nada a ver com o clube. Ele me levou pra ver o jogo do clube, pra ver um centroavante que tava fazendo gol, e era o Hernani. E eu falei, Então ele já tava nessa intenção. era um empresário, Sim. mas nem foi empresário dele não. Aí eu falei, o moleque faz gols. Esse moleque aqui, lá no Santa Clara, onde eu tô hoje, ele encaixa. Aquela cavada monstra. Não, eu tava falando pra dar uma animada, porque eu tava precisando de centroavante lá em Portugal. Não, mas é engraçado, né? Depois, jogou no Flamengo, rodou, fez uma carreira linda e... Pra você ver uma coisa, né? Eu vi o jogo dele lá no Atibaia. Ninguém aqui da mesa sabe que você jogou no Atibaia. Fale por você, ou talvez... Você saberia? Sabia, eu sou fã do Hernani. Eu sou o fã número 2 do Hernani. Acho que a Rê tá na frente só. Aliás, um beijo pra ela, agradecendo a moral aí de trazer o Broca. Mas eu sou muito fã. Mas parabéns aí pela carreira que você construiu, cara. Bacana. Não, você tá doido, porque eu fiquei pé da vida pela hora do Sem Lei, né? Essa última meia hora, Hernani, é Sem Lei aqui no YouTube, tá? A gente já tá sem a TV Max, então a gente pode falar algumas coisas verdadeiras. Eu fiquei puto pra cacete quando você saiu. Fala, ô Zé, com Broca. Bom, vou deixar boa tarde pra ele, primeiramente, né? Prazer estar falando com ele. Não tive o prazer de atuar junto com ele, né? Mas como eu disse aqui agora há pouco, vi muito jogar e vibrei muito com os gols dele pelo mais querido. Eu ia perguntar pra ele qual o momento, assim, que ele, pelo Flamengo, né? Que ele tem guardado, assim, com carinho na memória, assim, um momento marcante pela passagem dele pelo clube. Olha, eu gravo 2 momentos, né? Com certeza vai ser o título da Copa do Brasil, né? E o outro foi em um jogo do Maracanã que... Pode falar? Teve vários, mas o que mais marcou foi quando eu não fui pra China, né? E tinha quase 60 mil pessoas no Maracanã cantando ali, fica Hernani. Nossa, aquele dia ali eu me emocionei, né? Foi lindo de ver e pude falar que a minha esposa sempre pedia pra eu botar o vídeo pra ela ver, porque eu saí de uma cidade do interior da Bahia, né? E chegar no mais querido, né? E conquistar tudo que eu conquistei, virar ídolo de uma torcida, onde grandes jogadores passou e não conseguiu jogar, né? Não conseguiu fazer acontecer. Isso pra mim foi muito gratificante, né? A torcida pedir pra eu ficar. Aquilo ali eu sempre vai estar guardado na minha memória. E no YouTube também eu vou ter oportunidade de mostrar para as minhas filhas quando tiver maior e para os meus netos também. Cara, você é de uma humildade que é ímpar, assim, uma coisa que dá gosto de ouvir e de ver. Eu pensei que você ia citar o do Flamengo e Botafogo, né? Que você acabou com o jogo, fez 3, ainda sofreu pênalti pênalti, parabéns, Léo Moura. Como eu falei, né, Vegeta? Foram tantas, mas eu creio que com o título para coroar, sim, esse fica Hernani, que não tem como, né? A do Botafogo acho que foi mais uma. Se fosse o top 5, teria como entrar essa aí, né? É verdade. Eu queria saber de você mais, mas antes deve ter chat, deve ter participação da galera. Temos o Rubro Negro Sem Nome com a gente, pegando a participação dos nossos seguidores aqui da Frá TV. O Dúvidas Mundiais não tem? Tem sempre aí o Dúvidas Mundiais. Flamengo. É verdade, isso é uma coisa que eu adoro. Que tema maravilhoso. Que Hernani é uma chamada de... não, ele só bota a bola pra dentro do gol. Não, tem gol de letra, tem gol de cabeça da entrada da área contra o Cruzeiro, tem golaço contra o Botafogo, tem gol de letra contra o Fluminense. Bicicleta eu não sei, tem um meio voleio lá do Atlético Paranaense. Mas, quando era Atlético Paranaense, porque agora é Atlético Paranaense. Qual o gol mais bonito que você fez com o manto sagrado, Hernani? Olha, o gol mais bonito... Olha, teve 2 gols, um que eu me recordo bastante, que foi o que praticamente livrou o Flamengo do rebaixamento, foi contra o Figueirense, em Volta Redonda, se eu não me engano, onde o Renato Abreu bateu um escanteio e a bola voltou e eu peguei ela de esquerda no alto, ela foi no ângulo. E esses 2 gols, vou falar 2, porque o de calcanhar contra o Fluminense, eu acho que foi um gol muito lindo, que o Léo Moura dá uma caneta, né?
E ele Acho que tá vai passando no fundo agora, e cruza inclusive, e eu seus faço gols. de letra. Tá passando agora a letra depois da caneta jogadaça do Léo Moura. É um golaço. Fizeram até música com esse gol aí. É, incrível. E eu queria saber de você, Brocador, quanto a HB9, quanto ao Cruzeiro, fazer essa comparação, porque eu acho que o Corinthians se colocou numa posição de Flamengo em 2013 contra o Cruzeiro. Se é que você me entende da diferença de elenco, né, mesmo. O Flamengo estava se construindo ainda, recém-chegada à gestão do Bandeira, e o Cruzeiro era o time a ser batido na ocasião. Mas eu não me lembro, você pode me recordar, do Cruzeiro ter dominado o jogo no Maracanã. Por exemplo, eu acho que o Flamengo foi melhor do que o Cruzeiro. E as estatísticas mostram, a bola na trave do Davi Luiz também, mas o Flamengo chutou mais, o Flamengo teve mais posse de bola, e teve mais finalização em gol do que o Corinthians ontem. Você lembra bem desse jogo, do gol do Elias? Sim, com certeza, gente. Olha, esse jogo, a gente sabia da força que o Cruzeiro tem. O Cruzeiro era o time a ser batido naquele ano, né? E a gente tinha nossas limitações. Era um Flamengo que estava se reestruturando, né? Com toda a grandeza que tem. Mas antigamente era um Flamengo sem dinheiro e hoje é um Flamengo com dinheiro, né? E a gente sabe das dificuldades que a gente tinha naquele tempo. Eu ainda peguei um pouco ainda de salário atrasado no clube, né? A partir do momento que o Bandeira entrou não teve mais isso. Mas a gente sabia qual era o jeito de neutralizar o Cruzeiro, né? Era marcar forte, porque o jogador que tem muita qualidade não gosta de ser marcado. Devido às nossas limitações, a gente falou, a gente vai ter o apoio da torcida, vai estar jogando no Maracanã. E são jogadores de muita qualidade, então a gente vai ter que marcar muito forte. Foi o que a gente fez. A gente sabia que a gente tinha que marcar muito bem e jogaria por uma bola. Foi o que aconteceu. E nesse jogo, o Flamengo vai ter que ter muito cuidado com isso, porque o Corinthians fez isso no primeiro jogo e creio que no Maracanã não vai ser difícil. O único jeito de bater o Flamengo hoje é isso. É você defender muito forte, todo mundo atrás da linha da bola e jogar por um contra-ataque, por uma bola. É o único jeito de tentar neutralizar o Flamengo, que eu acho muito difícil, né? O Flamengo jogar no Maracanã sem fazer gol, pode acontecer o que o Atlético Paranaense fez. E é o que eu acho que o Corinthians vai fazer para tentar neutralizar o Flamengo. E não foi desleal, né? Ontem, pelo menos, e não tem essa postura de deslealdade, né? De fazer rodízio de falta, de fazer falta para parar o jogo em tempo inteiro, como é a característica dos times do Filipão, que a gente já falou. É que a gente estava meio indignado aqui, Broca, porque a crítica, no geral, estava falando como se o Corinthians tivesse jogado melhor, como se tivesse uma vitória tática, então a gente estava meio chateado com isso e deu uma desabafada, né? A gente tem o chat, já eu quero mais participação do chat, ou já tem agora mais participação do chat? Porque não é todo dia que a gente tem Hernani Brocador aqui com a gente. Zé, você quer fazer uma pergunta pra ele? Não, já fiz a pergunta. Já fez a pergunta? Maurício, quer fazer a pergunta pra ele? Já tá feito. Já tá feita a pergunta? Então tá bom. Eu vou deixar a galera então puxar a pergunta da galera e agradecer o Hernani a participação aqui com a gente. Fala aí, ô Sombra Rubro-Negro. O Humberto perguntou pra ele falar mais sobre o jogo contra o Cruzeiro, aquele segundo jogo da volta. Da emoção, da comoção da torcida, porque como ele falou que o Cruzeiro era o time a ser batido, era muito difícil. Enfim, tinha a expectativa do Flamengo perder pro Cruzeiro e o Flamengo provou do contrário. E tem mais, eu acho que depois enfrentou no Brasileiro e foi bem também, né? Você fez gol. Sim. Aquele jogo, quando a gente fez um gol no Mineirão, foi aí aquele pouquinho de esperança até do próprio torcedor, né? Porque a gente encontrava torcedores na rua não desacreditando, mas falando, vai ser um jogo difícil, o time do Cruzeiro tá muito encaixado e tal, mas a gente é o atleta, então a gente, não, vai dar, tem que acreditar, vai dar. E entre nós tinha essa conversa, né? A gente sabe que o time é um contra-ataque muito rápido, jogadores de muita qualidade, então se a gente tiver uma oportunidade, a gente tem que matar, né? E eu creio que porque o Corinthians fez esse jogo, eu acho que não foi um jogo desleal. Do outro lado também tem muita qualidade, né? Jogadores igual o Renato Augusto, né? O Roger, o Yuri, que também tá muito bem fazendo gol. Então, por que o Corinthians fez esse jogo? Para ter uma chance do jogo de volta. Porque se o Corinthians sai pro jogo e toma 2-0, no Maracanã poderia
deixar logo o troféu na Gávea, porque isso aí todo mundo sabe, né? Tomar 2-0 no primeiro jogo da Copa do Brasil, o segundo é quase impossível inverter. Então eu não vejo que o Corinthians fez um jogo desleal. Eu vejo que ele fez o necessário para levar para a próxima partida, né? E pode ser que fazendo um jogo desleal você também perca jogadores, né? Consiga jogador expulso, e o elenco deles não é tão farto quanto o nosso, né? O 11 é muito bom, mas Sim. o elenco tem garotos para recompor, então tem uma diferença aí que foi muito sentida, inclusive na Libertadores. Hernani Brocador, uma pergunta de coração, de fã. Você, quando saiu, não queria sair, né? Não. Infelizmente a gente não pode contar tudo o que acontece nos bastidores, mas infelizmente eu saí do Flamengo por uma pessoa, né? E aí essa pessoa nem tá mais no clube, já voltou e depois já mandaram embora de novo. Mas é isso, né? Saí um pouco triste, depois que tudo que eu fiz pelo clube, eu fui tentar ter uma valorização, onde tinha jogadores que ganhavam muito e não tava rendendo o esperado. E eu fui ter uma conversa muito franca, né? Tive as propostas que todo o Brasil sabe que teve proposta. E como as coisas estavam muito bem, estava acontecendo, eu queria ter ficado, né? Mas eu precisava de uma valorização. E simplesmente, quando eu fui conversar com essa pessoa, eu e meu empresário, ele falou, não, pode pegar o seu jogador e pode sair, porque a gente não vai fazer isso. Aí simplesmente chegou o momento de eu ter que sair por isso, né? Quando a gente é mais novo, tá no clube, tá bem, e aí a gente não pode contar essas coisas, né? Mas hoje eu eu tô quase parando, né? E a minha saída do clube foi por isso, foi por esse motivo. Todo mundo sabe quem é o responsável, né? Que era o responsável pelo futebol na época, né? Todo mundo sabe quem é o cara. Você procure saber, no chat daqui a pouco aparece o nome aí pingando. Falando nele, o rubro-negro sem nome, pergunta do chat aí. Se te citarem o nome do cidadão, não fala não vamos dar moral não, deixa quieto. É melhor. Pergunta qual o jogador que ele mais gostou de jogar junto no Mengão. Boa pergunta. Qual o jogador que você mais gostou de atuar junto no Flamengo? O jogador que eu mais gostei de atuar junto foram 3 jogadores. Uma torcida não gostava muito, mas era o jogador que mais me ajudava no ataque, né? Era o Carlos Eduardo, porque era um jogador que protegia muito bem a bola e eu conversava bastante com ele no dia a dia, né? Os outros 2 eram o Léo Moura na lateral e o Paulinho, que vinha muito bem, né, no ataque também. Aí por que eu cito o Carlos Eduardo, né? Porque ele era um jogador que não perdia a bola fácil, não estava no mesmo ritmo da gente, que ele é um jogador que sentia muitas dores no joelho e o torcedor não sabia disso. Ele pensou até em parar de jogar bola e eu conversava bastante com ele. Não, Cadu, tu joga muito, tu ainda tem muito para dar pro futebol. Ele, mano, mas eu sinto muita dor, não quero mais. E um dia eu conversando com ele, aí eu falava, Cadu, por que quando chega na cara do gol, tu não faz o gol, tu toca a bola pra mim, velho? Ele falou, Hernani, porque quem precisa fazer gol é o centroavante, depois é os outros jogadores. Eu falei, não, Cadu, mas a minha fase tá boa, eu tô fazendo bastante gol, se eu não fizer um gol, a torcida não vai nem ligar, agora a torcida pega muito seu pé. Ele falou, não ligo, velho, eu prefiro que você faça o gol e a gente ganhe o jogo, que aí eu te dou mais confiança pra você fazer mais gols. Você é o 9, você é o cara da última bola, então é você que tem que fazer o gol. E isso aí pra mim, acho que não tem preço, né? Um jogador tá do seu lado, sendo criticado por a torcida, e mesmo assim ele tá pensando no próximo. Eu acho que com certeza foi o Carlos Eduardo, porque poucos jogadores, né, no futebol brasileiro hoje faz isso, né? Olha, que depoimento forte, hein, Zé? Você que era garçom também. Mas mais ou menos, não, é isso que eu particularmente eu pensava isso, né? Quando eu jogava ali com o Adriano, né? Outras linhas de ataque que eu fiz, né? Tipo, meu papel é servir o meu 9, né? Claro que quando você tem a oportunidade, eu com certeza eu era um cara que finalizava mais do que o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo realmente era mais um meia que no Flamengo jogava um pouquinho mais adiantado, até pela situação física dele, né? Que a gente via que ele tinha um pouco de limitação porque tinha passado um tempo fora do país e tal, mas tecnicamente era um excelente jogador. Mas a gente que jogava nessa função ali mais próximo do gol, procurava muito servir nosso centroavante, nosso camisa 9, né, nosso matador, né? Acho que na fase do Hernani era o Hernani que decidia, na minha fase no Flamengo era o Adriano.
E esses caras que decidiam mesmo, eram esses 9 que faziam gol. E esses caras bem, com confiança, meu amigo, era meio caminho andado, né? E chegar na frente do gol, eles não perdiam gol, né? Tinha facilidade de fazer gol. Então isso é bacana. Professor Maurinho, um grupo vencedor é feito na palavra raiz, no termo raiz, nada a ver com a atualidade, com, sei lá, que se fala outros termos. É feito de sujeito homem? Essa atitude que faz um grupo vencedor? Você que passou por poucas e boas como jogador também? Então, fazendo um comparativo, né? Nós falamos em 2009 que o Zé acabou marcando o que nunca marcou na vida, em prol do grupo. Aí você escuta um depoimento desse. O número 9 de qualquer equipe, quando tá numa fase boa, a bola tá entrando, vai carregar a equipe. Porque gol é o que levanta a autoestima, a coragem. Então, assim, eu também sempre pensei assim, correr pro 9, correr para quem faz gol, porque os caras que fazem gol, naturalmente, a bola entrando, tudo fica mais fácil, a semana fica mais leve. Então eu concordo, e é esse tipo de atitude que faz um grupo forte, que faz um grupo vencedor. E, né, falou, nosso time, como ele falou, não era o favorito de uma decisão, mas fizeram por onde e conseguiram o título de 2013. Então, assim, é um ajudando o outro. É isso, time do professor Jaime de Almeida, que queremos aqui também, e sei que teremos, que é um parceiro. A pergunta, Hernani, a última, é a pergunta popular, aquela que você já deve ter ouvido 800 vezes e ou já respondeu ou não quis responder. Então não se sinta representado pela mesa daqui, é uma pergunta intrusa. Se você não quiser responder, você não responde, mas se quiser você responde, que vai ser uma pergunta... Só não desliga o telefone. Só não desliga na cara, que vai ser uma pergunta daquelas. Vai, pergunta popular, vai, Alfredo. Boa tarde, Hernani, tudo bem? A gente está querendo saber aqui na curiosidade, como você jogou pelas duas equipes, quem você considera o campeão brasileiro de 87, Flamengo ou Sport? Tá aí. Boa sorte. A pergunta que não quer calar. Eu vou te responder a pergunta mais sábia. Eu vou te falar, eu tinha 1 ano de idade. Como eu vou te responder essa pergunta? Liso que só, hein? Não ouvi. Eu nasci nesse ano, já tenho minha opinião. Você é suspeito pra falar, Alfredo. Tá bom, Hernani. Obrigado aí pela... Tem mais uma pergunta? Do chat? Pera aí, então só a última pergunta, desculpa. Essa eu tive até que cortar. Pergunta ao Hernani como foi a preparação após a declaração do Walter, que iria deitar e rolar no confronto da Copa do Brasil. Como o grupo reagiu a essa declaração dele? Muito boa pergunta. Boa mesmo, viu? Já é difícil jogar contra o Flamengo, né? Ainda mais você mexer num... Como eu posso falar? Pacote de abelha. Imagine você mexer com as abelhas ali enquanto ela tá quieta, né? Jogar contra o Flamengo já é difícil. No Maracanã já é difícil. Com o apoio da torcida já é difícil. Ainda provocar os jogadores do Flamengo fica muito mais difícil, né? Aquilo ali nos motivou mais ainda, né? O Walter tá vivendo um excelente momento, mas eu acho que ele foi infeliz, né? Naquelas palavras ali. Porque, com todo o respeito que eu tenho a todos os clubes, mas se eu tô jogando em outro clube e eu vou jogar contra o Flamengo, a minha entrevista é a mais humilde possível na semana. Até porque isso pode até travar uma negociação, né? De alguns jogadores, né? Então, aconteceu até com o Júnior, né? Que a mãe do Júnior falou que o Júnior nunca jogaria Júnior Tavares, né? Nunca jogaria no Corinthians e tal. Eu acho que essas coisas a gente tem que deixar ali em off, né? Fica quietinho, chega lá, joga seu futebol e já era. E aquilo ali foi uma injeção de ânimo que o Walter deu pra gente, que a gente falou, o Walter nem vai conseguir jogar e nem gol vai fazer, porque essa injeção de ânimo aí, ele vai sentir dentro de campo. E quando acabou, teve aquela comemoração ali. Eu até falei pra não fazer também, né? Porque essas coisas a gente nem precisa retrucar, é só mostrar dentro de campo e já era. É isso, Broca. Obrigado pela sua participação. Valeu pela moral com a Frá TV. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Grande abraço a todos. Zé, um abraço, meu irmão. Prazer falar com vocês. Maurinho, tamo junto. Um Abraço, Hernani. Abraço. Tudo de bom, meu irmão. Valeu. Assume o problema, bota um break, eu preciso do banheiro. Pelo amor de Deus. Valeu, Broca. Caraca, eu não tô aguentando mais. Eu preciso do banheiro.